Seja muito bem-vindo ao Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma live, né? E dando início aí a essa programação aí semanal, trazendo aqui os debates, né, que precisam ser feitos aí pela classe trabalhadora e todos aqueles que estão engajados aí nas lutas sociais, né? E a minha convidada de hoje é a Vânia Noeli, ela é professora, e a gente vai discutir um pouco aí o bolsonarismo, o Bolsonaro, né, essa ideologia que existe por trás, né, desse fenômeno, né, se assim pode se dizer, né, e para a gente esclarecer algumas coisas e fazer alguns debates que tragam alguma luz aí, né, para aqueles que estão engajados e envolvidos na luta. Então, sem muita demora, Vânia, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Boa tarde, Guilherme. Muito Guilherme. Muito obrigada pelo obrigada. convite. Eu sou Vânia, sou formada em Ciências Sociais pela Fundação Santo André e com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Atualmente sou professora da UF de Rio das Ostras, do curso de Serviço Social, e sou editora, coeditora da revista Verinócio. Maravilha, Vânia. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Vânia, como que chegamos a esta situação de termos um governo de extrema direita? Isso tem a ver com apenas aspectos nacionais ou também tem a ver com aspectos assim internacionais? É uma pergunta bastante complexa, Guilherme, mas tem a ver com os dois, né? Eu acredito que hoje em dia poucas coisas podem se restringir apenas ao aspecto nacional. Me parece que desde os anos 70, né, que nós temos um fenômeno que é o prolongamento da utilidade histórica do capital, né, como diziam Chazin, o filósofo Chazin e o filósofo húngaro Mesários, ou seja, o capital está durando muito mais do que havia sido previsto, né, está conseguindo permanecer, apesar de todas as crises que ele tem sofrido, e, inclusive, derrotou aquelas alternativas históricas que se puseram na prática e que diziam que queriam superar o capitalismo. Então, é esse prolongamento da utilidade histórica do capital, a derrota dos países que se diziam socialistas, né, que intentaram um caminho para o socialismo, e a ofensiva do capital desde então, porque já não tem nenhum questionamento prático, né, ele está livre e solto aí no seu terreno para explorar e oprimir da maneira que lhe for mais conveniente, isso tudo tem favorecido um avanço de pensamento, de um pensamento conservador e de alguns governos que também são conservadores. Isso assim de forma muito geral, evidentemente, né? Falando de uma maneira muito genérica. No caso do Brasil, é um país que já tem um perfil conservador e um perfil de autocracia, né? Muitos dos seus governos têm sido governos autocráticos. Nós passamos, então, por diversos regimes que tinham como fundo uma autocracia, né, como forma de governo, e uma exclusão do povo dos processos decisórios e até do próprio mercado. Nós tivemos uma ditadura que não foi derrotada, ao contrário do que diz a lenda, mas que se autorreformou e cujos realizadores, cujos gestores não foram punidos, né, e não foram afastados do espaço público, muito pelo contrário, muitos deles estão aí até hoje. Então, não fizemos o acerto de contas com a ditadura, a última ditadura que houve, e, por outro lado, houve uma gestão, né, aqui da social-democracia, né, da esquerda do capital, que foi o PT, principalmente, que trouxe algumas mudanças que, de um lado, incomodaram os mais conservadores, e, do outro lado, embora tenham melhorado as condições de vida de uma parte da população, foram largamente insuficientes e vistas como passageiras, né? Então, além de que sofreram
problemas com corrupção, né, com o controle social que foi feito das massas, especialmente das favelas, com um acerto com os movimentos sociais que ora os chamava para si, né? Ora os repelia, os dominava violentamente. Vale a gente lembrar que a questão da lei do terrorismo proposta por Dilma, né, no final do seu governo. Então, há aí uma série de fatores práticos e também entre eles, né, eu comentava a questão da esquerda, do capital que governou o país recentemente, né, antes do governo Temer. Ali houve, então, alguns direitos largamente insuficientes, passageiros, mas que foram o bastante para levantar uma reação, né, dessa direita e desses conservadores mais virulentos. E aí eles estão se organizando e propagando suas ideologias já desde a época da ditadura. A gente viu durante a ditadura, no pré-ditadura, né, no pré-64, uma série de aparelhos ideológicos difundindo um movimento pró-ditadura, anticomunista, né, etc, etc. E nós tivemos um movimento semelhante agora. Desde os anos 90, nós temos uma série de aparelhos, né, de hegemonia, como são chamados pelos pesquisadores aí que têm feito essas disputas, que vão defendendo ideologias que preparam o terreno, né, para o surgimento de fenômenos como este, que são todas, indireta ou diretamente, de apologia da ordem do capital. Então, nós temos essas ideologias, e aí temos o Instituto Mises, Instituto Liberal, né, Atlas Network e tantos outros equipamentos ideológicos que combatem o Estado, que eles acham que é um Estado social, combatem os chamados direitos sociais, né, habitação, trabalho, etc., defendem valores tradicionais, familiares, né, do sangue, religiosos principalmente, e aí eles se infundiram, então, né, nesse processo com o neoliberalismo, ao defender a ideologia da meritocracia, do Estado mínimo, o militarismo, em grande medida, a gestão violenta dos conflitos e das desigualdades, né, da miséria que acontece. O olavismo é uma dessas ideologias, né, tão presentes aí. E, por fim, nós temos também a ascensão dos religiosos, né, o aumento da quantidade de evangélicos, principalmente no Brasil, desde os anos 80 para cá, e, por conseguinte, da importância dos evangélicos na política e da assim chamada bancada da Bíblia, né, que é aquela que reúne os evangélicos e uma parte dos católicos, os mais conservadores. Tudo isso ajudou a preparar o terreno para o surgimento na verdade, para a imersão, né, de uma figura nefasta como esta do Bolsonaro, que vivia aí rastejando ali mais ou menos nos esgotos, e que tudo isso permitiu que subisse à tona e que alçasse ao posto máximo de um país. Eu acho, Guilherme, que isso diz muito sobre o que é o Brasil de hoje, ter um governante desse tipo. Certo. Ô Vânia, eu escuto muito, né? E é algo que na verdade, né, me incomoda um pouco, né? Posso assim dizer. Há uma fala falando que o Brasil, né, é um país conservador, né? Que a classe trabalhadora, né, é um país conservadora, né? Eu acho que isso não leva em consideração alguns momentos da história. Eu queria que você comentasse aí sobre isso. Opa, ativar aqui. Guilherme, eu acho que tem uma razão de ser, acho que tem uma certa razão esta ideia de que o Brasil é um país conservador. Veja, não quero com isso dizer que não houve, que não há momentos de resistência significativos, né, que há heróis nessa nossa realidade, que houve revoltas muito importantes, mas nós não tivemos no Brasil em nenhum momento uma revolução, nem uma revolução burguesa, nem uma revolução proletária. Tivemos revoltas significativas, como eu mencionei, né, como a Revolução Praeira, do Pará, desculpa, agora me foge o nome,
fugiu completamente o nome, né? Revolta da Chibata e outras tantas, mas todas elas foram circunscritas, algumas delas tiveram um caráter ainda, por exemplo, a Revolução Praieira tinha lá entre o ideário que ela defendia a permanência da propriedade privada, né? Então não tivemos no Brasil nada semelhante a uma revolução, nem burguesa, nem proletária, como houve, por exemplo, na Inglaterra, como houve na França, em que os representantes do velho destroem aquilo que havia para criar uma nova sociedade, né? Então, o Brasil é uma formação social que nasceu já com um grande grau de conservadorismo. O Brasil foi o país que mais tardiamente libertou a escravidão, por exemplo, aboliu a escravidão. Né? É um país anacrônico nesse sentido. É um país, desculpem, que ao mesmo tempo não deixa de ter avanços técnicos, de ter modernizações em vários dos seus setores, né? E isso faz parte da nossa história. Nós já nascemos enquanto um país mais ou menos organizado, né, depois do assim chamado descobrimento, né, depois da substituição dos povos tradicionais pelos colonizadores, conquistadores, que fizeram isso daquela maneira, como a gente sabe, violenta, etc. Né? Mas desde essa incorporação ao mercado mundial, nós somos, portanto, mundiais. Nós tínhamos um capitalismo mercantil, toda a nossa estrutura estava voltada para o atendimento dos interesses desse capital que era já estrangeiro, né? Toda a nossa produção estava voltada para o atendimento de burguesias e de outros interesses que não eram internos ao país, então nós já estávamos inseridos ali no mercado externo. O latifúndio que existia no Brasil era para o atendimento desses interesses exteriores e, portanto, era um país que estava sendo inserido desde o início no capitalismo, mas, ao mesmo tempo tinha escravidão, tinha uma burguesia absolutamente subordinada, não tinha nenhuma possibilidade de democracia, né? Alguns chegam a dizer que aqui o liberalismo era uma ideia fora de lugar, porque como é que você defende liberalismo político num país que tem escravidão, né? Então, as contradições deste país. No máximo, no meu entender, ele se reatualiza, ele se moderniza, mas ele mantém o caráter fundamental de conservadorismo que ele tem. Basta a gente pensar, Guilherme, num momento fundamental que para todo país capitalista, que é o processo de industrialização. Tem um livrinho muito interessante sobre isso, tem vários, mas esse da Nícia Vilela Luz, chamado, esqueci, desculpem, A Luta pela Industrialização no Brasil, em que ela mostra justamente como o processo de industrialização, que é o coração, né, que é o centro do processo de instituição e de desenvolvimento do capitalismo no país. Esse processo de industrialização no Brasil sofreu profundas e grandes resistências, teve vários recomeços, teve entraves, né, teve oposições, e só começou lá depois de 1930, quando os últimos países do centro do capitalismo já estavam disputando entre si, mesmo aqueles que eram capitalistas tardios, como é o caso da Itália, como é o caso da Alemanha, eles já estavam nas disputas imperialistas e tanto que eles já tinham se desenvolvido desde antes, né? Então é um país tardio, hiper tardio, na verdade, que não conheceu uma revolução, né? E que, por outro lado, Marx dizia, né, ironicamente, em relação à Alemanha, que a Alemanha conheceu todas as contra-revoluções sem ter conhecido nenhuma revolução. É o caso também do Brasil. A gente tem um pensamento conservador que, nos países de via clássica, né, os países que chegavam ao capitalismo por meios revolucionários, principalmente a França e a Inglaterra, ali o conservadorismo é uma reação àquilo que eles acreditavam que tinha sido perdido nas revoluções, seja a Revolução Industrial, as revoluções inglesas, puritana, gloriosa, né? Ou a Revolução Francesa. No Brasil, nós temos um conservadorismo sem ter tido uma revolução, né? Então, ele tem toda aí uma forma de se ajeitar para manter o seu caráter e defender certas ideias
contra-revolucionária sem ter defendido ideias revolucionárias. Durante todo o século XX, essa industrialização demorou a se realizar, não se completou praticamente até o final do século XX. Por outro lado, até o final do século XX, foram pouquíssimos os momentos de democracia que nós tivemos. Todas as vezes que os trabalhadores e o povo em geral tentavam botar a cabeça para fora e participar do processo de uma maneira mais constante, mais orgânica, eles eram duramente reprimidos, né? O que também explica essa ausência de revolução. Então, nós temos todo um processo aí histórico que explica o fato de sermos conservadores, não justifica, né? E que a situação permanece em larga medida com a globalização, embora também tenha uma ampla modificação aí, porque a globalização traz um novo patamar de desenvolvimento do capital. Então, me parece que somos, lamentavelmente, sim, um país conservador, com reatualizações, né, com transformações eu não diria, mas modificações superficiais que não mudam o caráter geral da nossa sociabilidade. Certo, Vânia. Vânia, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, né, fazendo uma comparação entre a via prussiana, né, a maneira que se deram aí na Prússia e depois, posteriormente, na Alemanha, e com o Brasil, né? A gente sabe que na Alemanha, em 18, houve uma tentativa, né, que ao meu ver, né, foi fracassada, de revolução, né, que foi sabotada aí pela social-democracia. Eu queria saber se é possível um dia a gente visualizar uma tentativa de revolução aqui no Brasil, né? E o que precisaria para a gente superar todas essas contradições aí no nosso país para chegarmos lá? Eu queria muito ter essa resposta, né? Se eu tivesse, eu estaria sendo coach de esquerda, brincando aqui. Mas veja, de fato, né, esses países que chegaram ao capital pela via prussiana, eles também não conheceram uma revolução socialista, desculpem, burguesa, né? Mas tiveram um capital que se completou e que os fez chegar ao nível das grandes potências europeias. Ali, portanto, as esquerdas conseguiram desenvolver o seu próprio papel sem ficar devendo ao passado, sem ficar carregando peso morto. Né? Nos dizeres do Chazin, né, no filósofo paulistano aí que foi um dos idealizadores, né, foi o diretor da editora Ensaio, ele dizia que lá o capital se integralizou e, portanto, a burguesia cumpriu suas principais tarefas. Nos países de via clássica, ela cumpriu sua tarefa política e sua tarefa econômica, ou seja, elas realizaram, instituíram o capitalismo industrial, né, e, ao mesmo tempo, realizaram a democracia liberal burguesa, com todo aquele pano de fundo da cidadania, dos direitos humanos, da igualdade jurídica, que a gente conhece e sabe o quanto tem de hipócrita e de real, mas que serve como um patamar mínimo ali de civilidade, digamos assim, hoje em dia. Nos países de via prussiana, as suas burguesias realizaram a tarefa econômica, realizaram a instituição, né, a implantação do capitalismo industrial, mas não tiveram essa democracia liberal burguesa, esse novo mundo, né, liberal burguês que acompanhou as burguesias revolucionárias. Entretanto, lá também, como a função econômica da burguesia foi desenvolvida, as esquerdas também tiveram outro papel, né? Elas conseguiram se amplificar muito, principalmente entrando ali no eixo, no interstício do reformismo, né? Antes de tudo, o papel do reformismo nesse país foi significativo por conta, creio eu, né, dessa incompletude aí das tarefas burguesas
especificamente as políticas, antes de tudo. No Brasil não houve nenhuma das duas, né? A burguesia não realizou nem suas tarefas políticas, nem suas tarefas econômicas. Aqui o Estado acabou substituindo essa burguesia na realização das tarefas econômicas, ou seja, da indústria de base, principalmente, né, daquelas obras gigantescas que demorariam muito tempo para gerar lucro e que, portanto, o capital acabou achando que não valia a pena levar adiante e transferiu para o Estado. E também não tivemos democracia nem mundo liberal burguês, né? Nunca tivemos essa noção de que todos somos iguais, sendo generalizada, sendo defendida amplamente. Pelo contrário, tivemos amplas ideologias conservadoras por aqui também. Então, aqui o papel da esquerda é muito mais dramático. Por quê? O que ela tem feito historicamente, né? A esquerda tradicional, nos partidos comunistas em especial, eles acabaram tomando para si a tarefa de terminar, de completar aquilo que tinha sido tarefa da burguesia. Por isso que eles foram chamados de reboquistas, né? Porque eles acreditavam que precisavam primeiro fazer uma revolução democrático-burguesa para depois construir um socialismo ou algo do gênero. Então, iam a reboque da burguesia e apoiaram a burguesia durante boa parte aí do século XX, mesmo nos momentos mais estranhos, né, para dizer o mínimo, acreditando que assim completariam a tarefa da burguesia para aí pensar nas tarefas específicas do socialismo, né? E a nova esquerda, a assim chamada nova esquerda, surgida lá nos anos 70, das greves do ABC, movimentos contra a carestia, etc., elas rejeitaram liminarmente todo o histórico, todas as experiências do período pré-64, com esse argumento de reboquismo, né? Simplesmente jogaram tudo na lata do lixo e aí atribuíram as alianças do pré-64 a um populismo, né? Rejeitaram, esqueceram que tinha reformas de base, esqueceram que tinha um projeto de país que a gente pode criticar, que tinha incompletudes, que tinha confusões, que era pouco desenvolvido em algumas áreas, em outras era mais, etc., mas tinha um projeto completo de país que se pensava como uma alternativa para o que se pôs depois do golpe de 64. Essa nova esquerda perdeu completamente isso, ela em nenhum momento propôs um projeto que fosse mais ou menos assim, fechado, estruturado, orgânico, né? Então ela criticou com certa razão a esquerda pré-64 por ser reboquista, mas ao mesmo tempo ela perdeu, né, e isso é uma vitória da ditadura, citando aqui o Chazin, ela perdeu essa visão do todo, essa capacidade de propor um projeto econômico alternativo, e ela se deixou levar pelo que a gente chama de politicismo, que é aquela luta para realizar a democracia e o liberalismo, acreditando que isso soluciona os grandes dilemas brasileiros, e depois disso a gente se preocupa com a questão da desigualdade, etc. Estou forçando as tintas aqui, né? Então, foi uma esquerda que caiu na esparrela e no ardil, né, de acreditar que você pode ter uma democracia num país abissalmente desigual, violentamente mantido sob controle, e por aí afora. E ela, então, foi para o viés do participacionismo, da conquista das institucionalidades, e esqueceu esta luta por uma economia diferente, né, por quebrar o pé da economia, principalmente da economia da ditadura, mas de toda a política econômica e de boa parte do processo de industrialização brasileiro, que se baseava na superexploração da força de trabalho. Então, diante disso, é muito complicado pensar numa revolução, né? Porque essas tarefas incompletas acabaram gerando categorias sociais também incompletas, né? Um país que não fechou, não integralizou seu ciclo de instituição do capitalismo, de implantação do capitalismo industrial durante quase todo um século, ele
isso não é em vão, né? Ele gera também classes sociais que são atrofiadas, que têm dificuldades. A burguesia é subordinada ao capital estrangeiro, é incapaz de governar no mesmo nível, ou considerando os trabalhadores e o povo em geral no mesmo nível, então ela governa via truculência. E depende do Estado, né? Dependeu, pelo menos em boa parte da sua história, para realizar determinadas tarefas. Os trabalhadores também não tiveram essa possibilidade de se desenvolver a partir do patamar de civilidade mínimo criado pela burguesia, e, portanto, os seus representantes teóricos, que são as esquerdas, também apresentam, né, essas contrariedades, essas dificuldades no seu pensamento. Temos de pensar uma revolução partindo dessas especificidades da constituição do capitalismo no Brasil, então nem terminar aquilo que foi tarefa da burguesia, mesmo porque já acabou a possibilidade para fazer isso, né? Nem simplesmente achar que conquistar primeiro a democracia e depois outros direitos é o nosso caminho. Nós temos de pensar, inclusive, que hoje em dia estamos num mundo completamente diferente com a globalização, né? E temos de pensar como seria uma revolução no interior de um mundo global, né? Que não teria, nunca teve propriamente dito, mas hoje em dia, menos ainda ela teria um caráter nacional, né? Menos ainda nacionalista. Teríamos de pensar quem são os agentes revolucionários, né? Quais são as tarefas imediatas. É uma resposta bastante complexa e que exige, no meu entender, uma pesquisa muito ampla, de uma gama de pesquisadores muito ampla e de gente muito boa pensando isso, porque é a pergunta do milhão, né? Como fazer uma revolução num mundo como o que nós estamos vivendo agora e num país como o que estamos vivendo agora. Certo. Professora, você falou aí da esquerda e da ordem, né? O que, né, esperar numa possível eleição, né, do Lula? Porque eu vejo muitos setores de esquerda, né, colocando 100% de confiança aí numa possível eleição do Lula, como se isso fosse resolver todos os problemas aí do Brasil, né? E inclusive como se isso fosse combater também a extrema direita. Como que você enxerga isso, professor? Nós temos aí um amplo movimento, né, de apoio a Lula, é, um apoio já dado de antemão, né, antes de se discutir projeto, antes de se discutir como seria a política econômica, etc., etc. Há esses setores da assim chamada esquerda, né, da social-democracia atual, já declararam seu apoio a Lula nessa perspectiva de que é necessário apoiá-lo, porque ele é o único que conseguiria derrubar Bolsonaro, né? E, por um lado, Bolsonaro é uma chaga terrível, e os retrocessos que ele implementou nesse país, nesses 3 anos e pouquinho que ele está no poder, são absolutamente extraordinários, né? A gente regrediu muito em diversos setores, né, na educação, na saúde, nos direitos da mulher, né, e em diversos outros, na pesquisa tecnológica, né, na forma de condução das universidades, tudo isso tem sofrido ataques acerbos e radicais deste Reich de jumentos, né, como é a nossa brincadeira, porque são tão desqualificados, é gente tão despreparada, que eu me lembro que no primeiro dia de governo, o Nix Lorenzoni demitiu trocentas pessoas do governo dele, e ele demitiu quem demitia e demitiu quem contratava, então travou tudo no ministério. É gente assim que não tem o menor traquejo para estar, e que em outras condições históricas, né, esse tipo de gente, a gente pensar num Bolsonaro, se a gente pensar num Weintraub, né, num Vélez Rodrigues,
num Eduardo Araújo, é gente que não serviria nem para ser bedel de corredor de escola. Em outros tempos históricos, eles jamais teriam qualquer cargo digno de qualquer menção, né? E, no entanto, os tempos são tão brutos que eles estão aí e trazendo todos esses retrocessos que a gente tem acompanhado durante esses 3 anos. Então, Bolsonaro sair realmente é uma necessidade vital para o país, né? Para algumas pessoas, né, como as pessoas trans, os indígenas, é vital literalmente, a vida deles depende literalmente disso. Para muita gente que morreu na pandemia também teria sido vital, né, a saída antecipada deste governo o quanto antes. Então, por um lado, a gente entende essa necessidade, esse anseio, esse desespero, inclusive, para que Bolsonaro saia. Agora, por outro, acreditar que, sem que se defenda programa, né, sem que se pense em como será o governo propriamente dito, vale tudo, né? Para apoiar Lula para derrotar Bolsonaro também é uma ilusão. Né? Nós já tivemos os governos Luiz Inácio, depois nós tivemos o governo e meio de Dilma Rousseff, nós sabemos todas as contradições que esses governos tiveram. Desde então, o mundo mudou ainda mais, né? Eu diria que em grande medida para pior. E nós tivemos, inclusive, me parece, nesse fim de semana agora, nós tivemos a reeleição do Orbán na Hungria, apesar de ele estar sendo, pelo que eu vi, né, não estudei o assunto, mas eu vi aí pelas notícias, que ele estava sendo apoiado amplamente, né? Tinha uma frente amplíssima, ele estava sendo apoiado, não, ele estava sendo contrarrestado aí por uma frente amplíssima de hegemonia centro-direita. E ele conseguiu se reeleger, né? Mesmo tendo perdido aí uma certa quantidade de votos em relação ao que teve antes. Por quê? Porque muita gente não foi votar, muita gente se absteve, porque não tinha perspectiva de mudança. Então, às vezes, a gente pensa também que vale tudo para derrotar e que vai ser mais fácil se a gente não criar atritos, não discutir divergências, não expor as nossas diferenças e chegar a um acordo comum em cima dessas diferenças, né, de forma clara, etc. E nem sempre isso ocorre efetivamente. E, por outro lado, nem sempre os governos da esquerda do capital conseguem atender às nossas expectativas, e nós já temos uma ampla experiência aí em relação a isso. Ainda em cima, né, do PT, né, muito se fala aí de fazer um balanço, né, do que foi o petismo. Você acredita que o PT aprendeu com os erros ou o problema é mais embaixo? Né, o problema é a estratégia que o PT tem que faz o PT cometer os mesmos erros que cometeu. Me parece que o PT tem vários problemas já desde a sua origem. Né? Esse problema que eu mencionei do politicismo, né, de se deixar seduzir pelas institucionalidades e deixar de mão, né, um programa econômico alternativo no momento em que ele era fundamental, isso me parece um vício de origem. Me parece um vício de origem também a visão não socialista, para dizer o mínimo, né, que há dentro do PT, e que em alguns vieses é anticomunista mesmo, né, em alguns grupos que estão lá, porque muitos deles associam o comunismo ao totalitarismo, entre aspas, né, à autocracia. Então, me parece que essa visão também é ruim, é complicada, dificulta o país, o partido, ser um partido que represente de fato a esquerda. Me parece também que o PT está desde sempre sob hegemonia ideológica que não das tradições teóricas que representam a perspectiva do trabalho. Então, eles rejeitaram o marxismo, né, jogaram junto da lata do lixo da história lá, porque associaram à autocracia stalinista, porque associaram ao reboquismo durante a ditadura dos partidos comunistas.
e acabaram se apropriando teoricamente de ideias que são liberais, que eram naquele momento liberais, né? Basta a gente pensar nas teorias do populismo, nas teorias da dependência e da marginalidade e do autoritarismo, como teorias formuladas com uma amplíssima base liberal e com alguns elementos ali de outras teorias, alguns enfeitinhos, né, alguns confetes de marxismo por cima, e que isso impede um diagnóstico efetivo de realidade, né? Aquilo que eu mencionei, só para pegar um exemplo. Com a crítica do populismo que está subjacente a essas teorias, por exemplo, você joga todo o pré-64 fora e diz que tudo que houve ali foi um engodo de classe. Foi a burguesia enganando os trabalhadores para ter um governo ali num pacto populista, né? Para fingir que atendia aos interesses do povo, quando na verdade estava governando para a burguesia, etc, etc. Primeiro que isso sempre existiu e não se diferencia do que se realizou em lugar nenhum, né? E segundo que é pouco para explicar o que houve naquele momento histórico. Então, só pegando um exemplo, e aí quando você não diagnostica corretamente a realidade, por conseguinte, os remédios que você traz para as doenças, para os males, para as insuficiências que você encontra, também não serão adequados, né? Então, baseado nesse ideário liberal, o partido acaba não diagnosticando corretamente os problemas, no meu modo de entender. Hoje em dia, eu acho que, inclusive, o PT está sob uma hegemonia muito mais, talvez, pós-modernista, né? Nessa questão das pautas identitárias, está muito preso a esses debates, e talvez não esteja aí vendo, né, todas as mudanças sociais e econômicas pelas quais o mundo e o país passou. Então, temo que não continue não dando conta dos problemas que a gente tem. Certo. Agora vamos sair um pouco aí do PT e falar de uma questão que acho que chama bastante atenção, né? Travou. Pronto. Então vamos sair aqui do PT e falar de uma questão que chama bastante atenção, né? Que é uma ofensiva muito grande aí por parte de setores conservadores, né, da burguesia, contra pautas contra o racismo, machismo, a homofobia. Por que que existe, né, digamos assim, esse ódio, né, da burguesia contra esses setores, né, que Desculpa, perdi o mouse aqui, não estava conseguindo ligar o microfone. De fato, né? Mas não só. Né? Eu diria que esse desgoverno tem um ódio profundo de mulheres, negros, indígenas, pessoas trans, homossexuais, né, etc. O ódio é dito e profundo, né? Negros, etc., mas não só, o ódio aos professores e aos intelectuais em geral, o ódio aos artistas, o ódio ao próprio conhecimento e à própria arte, né, a ilustração é muito presente nesse governo, aos indígenas, né, um ódio muito profundo, porque os indígenas estão aí na frente dos interesses, né, estão empacando os interesses de um dos setores que apoiam o bolsonarismo, que é o agronegócio, na parte mais reacionária do agronegócio, etc, etc. Mas, de fato, você tem razão, Guilherme, as pessoas trans, homossexuais, mulheres, são alvo muito privilegiado, entre aspas, né, deste desgoverno e dos seus representantes. E aí entra, acho que com grande força, a questão da pauta moral, né? A gente sabe que a moral sempre tem uma função de destaque no pensamento conservador, ela é vista como fundamento da ordem, né? Se a gente voltar lá, por exemplo, no pensamento positivista de Durkheim, né? Ele está todo calcado ali na noção de ordem, e aí do positivismo como um todo, né? Ordem e progresso, né?
Então, a ordem tem como fundamento, segundo esse pensamento, Durkheim é um dos grandes representantes disso, né? A moral, é a moral que proporciona, que alicerça, que cimenta esses grupos sociais para eles viverem em ordem. E aí esses grupos, esses pensadores conservadores atribuem as crises, né? A crise econômica, né? Sei lá, o fenômeno da criança abandonada, não é resultante do desemprego, da intensa jornada de trabalho, dos problemas com o transporte que fazem com que a gente demore a chegar em casa, fique muito mais tempo no transporte do que isso. Enfim, não se vê os fatores efetivos, reais e de fundamento econômico, por exemplo, né, para pegar o caso aqui da criança abandonada, e se atribui isso à desagregação da família, né? Por exemplo, então atribui-se os problemas sociais, os problemas econômicos, principalmente os problemas culturais, todos à desorganização ou à desagregação moral. E aí, qual a solução para isso, né? É a perseguição aos que são contra essa moral. Alguns atribuem essa perseguição ao recalque, né, ao sadismo, à repressão de todo pensamento conservador, de todo conservador, né, que traz dentro de si esse ser reprimido. Mas como aqui a gente não se baseia na psicologização, né, das explicações, eu acho que tem algumas causas imediatas, né? Um deles são os próprios avanços do campo progressista, né? Então, quando se começou a debater a questão do aborto e, portanto, do direito das mulheres ao próprio corpo, quando se começou a debater o casamento homossexual, né, homoafetivo, quando se começou a discutir a possibilidade de os casais homoafetivos adotarem crianças, né? E por aí afora, tudo isso, quando se começou a discutir cotas, né, para pessoas negras e outros grupos que foram historicamente mal vistos. Tudo isso acaba gerando uma reação na direção contrária, e no caso da questão da sexualidade, né, acaba gerando essa reação que criou, inclusive, a noção de ideologia de gênero como sendo algo extremamente falso, negativo, criado pela esquerda, né? No outro momento, a gente pode até discutir. Ideologia de gênero é realmente algo criado, né? Não existe um gênero natural, todo gênero é social, mas eles dizem isso de um jeito completamente enviesado para legitimar suas pautas reacionárias. Outra coisa que está muito ligada a isso é o avanço dos religiosos, como já mencionei, né, especialmente dos evangélicos, mas também dos católicos conservadores, né, dos católicos carismáticos, entre a população brasileira, um crescimento que tem sido muito grande, e, portanto, do poder e da importância política desses grupos e da pauta moral para estes grupos, né? Eles têm uma centralidade na questão moral, na questão da importância da família, da tradição, do respeito aos papéis de gênero, da sexualidade ser muito controlada, muito dirigida, né? Então, acho que este crescimento da religiosidade também explica esses ataques a esse grupo de minorias propriamente dito. E acho que um terceiro que talvez seja mais significativo, ou esteja ali entre os mais significativos, é uma busca para legitimar o próprio governo, para obter apoio em camadas que de outra forma não apoiariam este governo, né? É um governo que foi eleito com uma pauta econômica ultra neoliberal. Ora, a população em geral, formada por pobres e trabalhadores, e pobres trabalhadores, né, muito pobres, uma pobreza, uma desigualdade extremas no Brasil, essa população, em sã consciência, jamais apoiaria uma pauta
neoliberal. Então, nós temos aí pesquisas saindo nos últimos dias mostrando o quanto a população, a grande maioria da população, é contra, por exemplo, a venda da Petrobras, da Eletrobras, né? O quanto a retirada de direitos trabalhistas é impopular. E aí, para legitimar esse governo diante desses setores mais pobres, mais pauperizados, das massas trabalhadoras, se faz esse apelo às pautas morais, né? O que se chama de moralismo compensatório. Você está perdendo de um lado, mas aí você está sentindo que está ganhando algo de outro, né? Que é essa sensação de que o mundo está em ordem, de que as coisas não vão mudar muito rápido, mais rápido do que você gostaria, né? De que você e a sua família e o seu modo de pensar estão em segurança num mundo que está em constante transformação e que está atacando tudo aquilo em que você acredita, né? Que te dá estabilidade em tempos de crise. Então, me parece que essa busca de legitimação desses setores mais populares é um dos elementos que explicam também essas pautas morais, né, que a gente, essa perseguição a essas minorias que você mencionou. Opa, tinha travado aqui o mouse, mas já voltou. Só coloca o seu microfone no mudo, Vani, para não dar eco. Perdão. Certo. E quais grupos aí da classe dominante estão aí por trás desse governo? Me parece que ele foi eleito com um amplo consenso aí das classes dominantes, né, das diversas frações das classes dominantes. Então, antes de tudo, o agronegócio, né, acho que amplos setores, fora alguns, né, que acharam que ele foi longe demais e que barbarizou demais e que desrespeitou demais as regras internacionais, tendo em vista que boa parte das mercadorias brasileiras e das grandes empresas estão na Bolsa de Valores, que tem que respeitar determinados acordos internacionais em relação ao meio ambiente, etc. Fora pequenos grupos, aí me parece que ele tem um grande apoio nos setores do agronegócio, né? Ele tem um grande apoio nos setores, tinha pelo menos, né, do comércio varejista, de gente como Luciano Hang e outros, né? A burguesia industrial brasileira está em plena decadência, cada vez menor, né? Então, muito pouco. Aí quem estava na Associação Industrial de São Paulo, por exemplo, o apoiou, né? O Paulo Scaff deu todo o apoio, mas não significa que seja a burguesia industrial. O próprio Paulo Scaff não era industrial, não é, né? E aí, fora isso, né, e todos esses grupos, né, econômicos, todos esses setores mais importantes aí, estão envolvidos com a política, a pauta política dele, a pauta econômica, desculpa, de política ultra neoliberal, né? Então, me parece que eles têm esses interesses, porque nós temos nesses institutos que eu mencionei, nesses aparelhos ideológicos de Estado, para usar o termo que os pesquisadores têm utilizado, como Instituto Mises, Instituto Milênio e outros que tais, nós temos muitos representantes dessa burguesia, né? Do Grupo Ultra lá no Sul, dos meios de comunicação como a Globo, de frigoríficos, né, como JBS e outros. Então, nós tivemos aí um amplo apoio, me parece, pelo menos a eleição inicial de Bolsonaro, com base nessa pauta ultra neoliberal, que depois gerou algumas dissidências aqui e acolá, mas eu não vejo ainda como um racha aí que possa tirar. Em algum momento houve uma ameaça de racha, né? Mas não acho que se efetivou. E aí outros setores que o apoiam, os militares, né? Acho que é um governo com muito apoio ainda nos militares. Não obstante a gente veja a notícia que ali, que os militares não têm todo apoio, que eles se incomodam com o que o Bolsonaro faz, né? Que a imagem da instituição foi muito degradada com, por exemplo, a atuação do Pazuello, né, que mostrou
mostrou que toda aquela ideia de que o militar é um técnico preparado, etc., é uma mistificação, né? Então, acho que os militares, apesar de todas essas notícias, aí me parece, pelo que a gente pode acompanhar, que não há uma retirada de apoio dos militares, né? Os policiais também, tem muitos setores da polícia que apoiam, e aí os evangélicos, né, são o grupo que concentra o maior apoio a Bolsonaro, além dos, tem também católicos carismáticos, conservadores, mas acho que o grupo dos evangélicos é o mais significativo. Mas a gente não pode achar que também é um grupo homogêneo e que é um apoio desbragado. Ele está muito melhor entre os evangélicos do que na população em geral, mas mesmo entre os evangélicos ele está em algo de 40% que acham o governo dele ruim ou péssimo, porque a gente precisa lembrar que os evangélicos são também, em grande medida, trabalhadores, né? E vão ao supermercado e encontram um quilo de cenoura a 12, 13, 14 reais, o gás a 100, 120, 150, e que percebem no seu próprio dia a dia que este é um desgoverno mesmo, né? Que não está atendendo aos seus interesses. Ainda assim, porém, ele está melhor entre os evangélicos do que na população em geral, né? E aí, quem o apoia atualmente, né, e quem não permitiu que ele caísse em alguns momentos em que isso parecia que ia ocorrer, justamente o centrão, né, que são aqueles políticos oportunistas que não têm nenhuma filiação ideológica pré-definida, a não ser ao seu bolso, e que, em toda oportunidade, querem intermediar as relações entre os diversos entes federativos e embolsar alguns sempre que possível nesse processo também. Então, me parece que hoje este é o maior garantidor aí do governo dele, e no Centrão também temos muitos evangélicos, temos gente do agronegócio, né? É um grupo que tem aí diversos outros segmentos sendo representados. Certo. Ô, Vânia, você citou aí, né, no começo, né, a formação, né, da burguesia brasileira, né? Isso também seria uma via de explicar, né, o atual governo, né? Me parece que ajuda a compreender o que é o Brasil de hoje, né? Nós não compreendemos o Brasil de hoje sem recorrer à história, embora a história não seja suficiente para explicar o que é o Brasil hoje. A gente precisa entender a especificidade do nosso momento histórico também. Mas nós temos no Brasil, né, como eu mencionei, uma formação social que foi baseada no atendimento a interesses ao mercado externo, né, e que estruturou toda a economia brasileira em torno do atendimento a esses interesses estrangeiros. Então, uma monocultura agroexportadora, né, que vigeu aí durante boa parte da nossa história até o século XIX, praticamente, e que tinha na escravidão durante boa parte desse período, o seu centro, né, a sua forma básica de trabalho. Então, isso já diz muito sobre o caráter brasileiro, né, autocrático e difícil haver suas mudanças. Já mencionei aqui também a dificuldade de implantação, de constituição do capitalismo industrial brasileiro, que sofreu vários reveses, várias oposições de vários setores. Basta a gente mencionar que nós tivemos no Brasil um importante grupo chamado agrarismo, né, que era contra a industrialização, que achava que nós tínhamos que manter a nossa vocação agrária, supostamente, né, uma vocação dada aí por natureza, e que a industrialização era algo externo, era algo importado que não daria certo aqui, né? Nós teríamos de explorar os nossos elementos nacionais. Nesse processo todo, então, a nossa burguesia se tornou uma burguesia subordinada ao estrangeiro, e essa subordinação determina que ela seja autocrática e violenta para com as classes sociais subordinadas. Por quê? O grande interesse das classes sociais subordinadas é acabar com a superexploração e com a própria autocracia, né?
Então, as classes subordinadas, a partir do fim da escravidão, acabam recebendo um salário muito abaixo do seu valor histórico, né, o que se chama superexploração do trabalho, e o maior interesse delas é acabar com essa superexploração do trabalho. Só que, para isso, elas teria de ser eliminado o vínculo subordinado com o capital estrangeiro. Então, para romper com aquilo que faz com que elas tenham condições de vida lamentáveis, elas precisam superar, acabar com a subordinação ao capital estrangeiro, o que vai de encontro aos interesses da nossa burguesia durante todo o século XX, né? Porque ela esteve subordinada ao capital estrangeiro de muito boa vontade, ela viveu bem nisso, né? Ela fica feliz com essa subordinação e de viver das migalhas do capital estrangeiro. E então a ela não interessa romper com a subordinação e por isso ela governa autocraticamente para continuar explorando, superexplorando as classes subordinadas. Com isso, então, nós temos classes sociais, como eu já mencionei, né, que são moldadas pelo próprio processo histórico. É bom a gente sempre lembrar, né, que as classes sociais não são dadas, prontas e acabadas, elas vão se constituindo historicamente. Nesse processo histórico em que elas vão se constituindo, no Brasil, nós tivemos um capital atrófico que gerou uma burguesia incapaz de cumprir suas tarefas históricas e trabalhadores que se perderam nessa busca, né, de qual tarefa realizar. Eu devo completar a tarefa da burguesia, ou seja, criar o capitalismo desenvolvido e a democracia, ou já devo partir para uma revolução socialista que nem era possível naquele momento? Qual é o papel histórico, etc, etc. Então, as classes sociais brasileiras também foram moldadas nesse viés. E aí o pensamento conservador sempre teve um papel nesse país bastante significativo. Eu citei agora o agrarismo, né? A gente tem autores importantíssimos que são basilares, como Oliveira Viana, Alberto Torres, né? O de Casa Grande Senzala, esqueci o nome dele agora. Nós tivemos nos anos 30 uma corrente de pensamento não só conservadora, como reacionária, que foi o integralismo, que chegou a ter 1 milhão de filiados, o que não é brincadeira, é muita coisa. Então, nós temos uma tradição de conservadorismo nesse país, dado o caráter da nossa formação social, que é conservadora, que não conheceu uma revolução e, portanto, não mudou radicalmente, não rompeu radicalmente com o seu passado, né? E daí, então, acho que isso ajuda, sim, a explicar o estado a que chegamos. Agora, não só, né? Eu já mencionei aqui outros elementos mais recentes que devem ser incorporados, tem uma série de outras pesquisas sendo feitas aí também sobre os governos petistas, né? Sobre a própria direita internacional e a sua articulação, o anticomunismo visceral que também viceja. Voltando ainda à história, não é só a burguesia brasileira que está nesse processo de conservadorismo, né? Se a gente lembrar o que diz Lukács, desde 1848, a burguesia entrou num processo de decadência ideológica, a partir das revoluções de 48, né, em que o proletariado pela primeira vez se bateu como uma classe autônoma com a burguesia. Então, a partir dali, ela recuou para suas próprias bases ali para segurar o estado em que estava, ou seja, virou conservadora. Ela passou a apelar para o irracionalismo, para a crítica da noção de progresso, né, que é um elemento fundamental deste racionalismo e que hoje está generalizada no pensamento pós-modernista, etc., etc., para a crítica do liberalismo político. Então, a burguesia em nível mundial, a partir de 1848, passou também a rejeitar qualquer revolução, né? Ela, como diz o Florestan Fernandes, apavorou-se das revoluções. A diferença é que nos países centrais ela tinha feito as revoluções, né? E aqui os nossos setores burgueses foram contra-revolucionários sem terem sido nunca revolucionários.
então nós estamos numa situação pior, né? Nós entramos na globalização aí, numa situação muito pior do que aquela dos países centrais, e continuamos nesse movimento aí do capital desigual e combinado, continuamos numa situação de subordinação a essas lógicas que nos sugam, né, que nos subordinam cada vez mais. Perdão. Certo, então maravilha, Vânia. Estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente quero agradecer a sua participação, né? Gostei bastante das colocações e passo a bola de novo para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, eu acho importantíssimo a gente ocupar espaços, né, debater, discutir, isso é algo que a direita tem feito amplamente, principalmente nas redes, né, tem toda uma série de aparelhos mesmo, né, me foge agora o nome que eu queria usar, mas uma rede, de fato, de difusão do pensamento liberal, do pensamento conservador, né? E eu acho que é importante que a gente também se aproprie desses espaços, debata, estude muito e contraponha na teoria e na prática essas teorias que são retrógradas, antiprogressistas e que, portanto, a gente tem que combater de todas as formas possíveis. Muito obrigada, um abraço para você e para os seus ouvintes e espectadores. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a Vânia, agradecendo a você que estiver nos assistindo, seja aí na minha página pessoal do Facebook, mas posteriormente aí no YouTube, onde essa live vai estar gravada. Para aqueles que estão assistindo ou vão assistir através da minha página pessoal do Facebook, vão lá no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, se inscrevam no canal, aí você vai encontrar essa entrevista e outras também que o canal fez. Também, né, curta essa entrevista, comentem se concordam com a Vânia, se também se discorda. Acho que é importante dizer que o debate não se encerra aqui. Também curta e comenta em outros vídeos. Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, e siga a gente no Instagram. Então acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!